Bem, eu não estou muito acostumado. Eu não estou muito acostumado a me gravar e a gravar vídeo. Eu acho um tanto esquisito. Mas mesmo assim, eu vou gravar. É uma nova experiência. Por que não, né? Então, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha própria vivência como um escritor, escrevendo experiências, e também como uma pessoa que tem a sua própria opinião. Porque, querendo ou não, hoje, e muito tempo na vida, a gente passa, experiencia novas coisas. E por causa dessa experienciação que a gente tem, a gente adquire conhecimentos. E as pessoas, elas têm inúmeros conhecimentos. Então, durante a minha experiência de vida, eu pude experimentar alguns conhecimentos que eu gostaria de transpassar para outras pessoas, de passar esses conhecimentos também. Do mesmo jeito, eu também gostaria de receber conhecimentos de pessoas que têm histórias de vidas e experiências de vidas diferentes da minha. Porque eu acho que isso é muito legal. Quando você entende aquilo que você faz ou que você está fazendo, isso se torna uma coisa muito importante. E às vezes você sente essa necessidade de passar aquele conhecimento que você tem, porque você quer que as pessoas conheçam aquilo. Então eu sinto essa necessidade, assim como algumas pessoas que iniciaram no YouTube também têm essa necessidade de ter que se comunicar de uma forma em que você passe mais essa credibilidade daquele conhecimento que você tem. Então hoje eu só vou me apresentar mesmo e vou falar um pouquinho sobre essas minhas experiências. Então, eu sou Davi e eu sou escritor. Atualmente, eu sou escritor. Mas nem sempre eu fui escritor, mas atualmente eu sou escritor. Inclusive, vão comprar meu livro, Empreender a Diferença. Está disponível com cupom de desconto de lançamento. O cupom é desconto de lançamento. 15% de desconto de lançamento. Então, não é tão caro. E é um conteúdo muito bom, que eu passei um tempo redigindo ele, coletando informações e também usando a minha experiência de vida como empreendedor, porque a gente não só empreende criando a empresa, como também a gente empreende a nossa vida. Então, na verdade, o primeiro empreendimento é a nossa vida, né? Então, eu falo algumas experiências e converso mais intimamente relacionado ao empreendedorismo nesse livro. E nesse livro eu falo sobre empreendedorismo com propósito e também como você pode criar um guia que é conciso, que tem informações, assim, tem uma carga de informações boa para você começar a empreender, entender como é que é empreender, porque o importante é você entender como você empreender. Não é como você os passos a passos que eu tenho que fazer para criar uma empresa de sucesso. Não, você precisa primeiro entender o que é empreender. Empreender não é só você chegar lá, criar um plano de negócio, blá, blá, não sei o quê. Não é só isso.
Empreender tem outros significados. É por isso que eu trago esse conceito e essa informação de empreender com propósito. Porque a gente impacta mais as vidas das pessoas, mesmo que o seu objetivo do empreendedorismo não seja impactar as pessoas de um certo grupo e sim de outro grupo, por exemplo, não a sociedade como um todo. Mas toda forma de empreender impacta de alguma forma. Você pode empreender a si mesmo. Você pode empreender outras pessoas. Você pode empreender criando a nova empresa, né? O conceito mais de empreendedorismo trazendo a parte empresarial. Mas na vida a gente empreende tudo, praticamente. Se a gente for escrever um texto, por exemplo, se eu tenho estou na escola e o professor passar uma tarefa de casa que eu tenho que escrever um texto. Você está empreendendo ali. Você está criando empreendimento. Porque empreender é você criar algo de valor para outra pessoa. Que tenha um propósito. Que vai agregar valor. Então, quando você está criando um texto para entregar para o seu professor que você... que ele pediu para você escrever uma narração, você vai estar entregando um texto que tem um valor ali para ele. Para ele tem um valor. Então, você tá empreendendo de qualquer forma. Não é não? Então, é isso que eu quero trazer. Que a gente empreende em tudo que é ponto da nossa vida. Seja até nas maiores dificuldades que a gente passa, que a gente nem imagina o que é empreendimento. Mas você se auto-melhorar, você melhorar, você evoluir, é um empreendimento. Você comprar um curso, você fazer uma faculdade, entendeu? Você ler, aprender, você ir pra academia, dançar lá, ou fazer exercício, você está empreendendo. Então, empreender vai muito além do conceito que as pessoas acham que são, ou que é. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, porque também tem uma carga de experiência minha e também tem uma interpretação pessoal, que é uma interpretação que vem de longos estudos. Eu já li muita coisa, eu já estudei bastante coisa relacionada a isso, porque eu gosto muito da área de empreendedorismo. Porque, como eu falei, empreender não é só uma coisa, são várias coisas. Então eu gosto muito dessa área e de quais áreas que são periféricas a ela abrange. Então, a gente tem muito medo de empreender, inicialmente. Porque você fica bitolado. Quando, por exemplo, eu não entendia nada de empreendedorismo, eu ficava muito bitolado ao contexto de eu vou ter que criar uma empresa. Que tipo de conceito eu vou ter que criar para uma empresa? Mas tem que ser uma coisa muito inovadora, uma coisa muito legal, uma coisa muito boa. Por muito tempo eu achei isso, e eu achava a maior dificuldade do mundo. Eu dizia, não tá perfeito, não tá legal, não é inovador, não é muito bom. E isso vai se passando o tempo. Anos e anos e anos e anos, e a gente nunca vai chegar num contexto. Nunca vai chegar naquilo que a gente quer. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a empreender nós mesmos, a gente começa a ver que empreender não está ligado intimamente com só inovação. E o ato de inovar também é utilizar conhecimentos previamente estabelecidos para você construir algo novo. Então, claro, você vai fazer isso porque a maioria dos empreendimentos hoje já existe. Claro. Mas lidando numa forma de você mesmo. Entendeu? Tipo, você querer evoluir, você está empreendendo a si mesmo. Então, quando você estuda sobre empreendedorismo, você está estudando também algo que pode ser aplicado a você mesmo.
É que nem aquela que a gente fala no mercado de trabalho, né? Soft skills, hard skills, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Todas essas formas de você aprender esses tipos de habilidades são formas de aprender você mesmo. E por que eu falo que a primeira coisa que você tem que fazer é empreender você mesmo? Porque empreender, o âmbito do empreendedorismo, está intimamente ligado com a intenção. Você tem que intencionar aquilo que você quer fazer, que você quer mostrar. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que assim é chave. É realmente chave. É um exemplo que assim, quando você vai no restaurante, você senta lá, você pega o cardápio, um garçom vem, pergunta o que você quer jantar, almoçar, tomar café, o que você quer comer, qual o prato que você quer comer. Aí você pede lá um prato e ele vai fazer. Tem toda uma experiência, todo um experimento. Você vai no restaurante, se arruma para ir no restaurante, você senta lá, tem um funcionário que chega lá para fazer toda uma experiência com você, de lhe atender, e você depois receber o prato. Beleza. Tem toda uma intenção aí por trás do restaurante. O restaurante quer trazer um atendimento de boa qualidade. Essa é a intenção do restaurante. Só que tem a intenção de outras partes interessadas também. Ou seja, quais são as outras partes interessadas que estão no restaurante? O cozinheiro, o chefe de cozinha, o subchefe, o próprio dono também tem várias outras experiências que ele quer que o cliente passe. Então, quando você recebe o prato que você pediu, o cozinheiro ele colocou a intenção dele ali, naquela comida. Seja qualquer tipo de intenção que ele esteja naquele momento. Se ele quer lhe entregar uma comida feliz, a intenção de felicidade vai estar naquela comida. Você vai sentir, porque é aquela intenção sincera dele. Quando a intenção é sincera, quando a intenção assim é com amor daquilo que você faz, não que só existem intenções de felicidade, amor, não sei o que, não. Existem intenções também de raiva. Se você estiver com raiva, a intenção vai estar com raiva, claro. Mas, o que eu estou querendo explicar é que a intenção é uma coisa muito, muito importante. Seja para qual área que você esteja trabalhando, seja psicologia, seja medicina, seja engenharia, seja ciência da computação, por exemplo, programador. Todas as profissões, tudo que você faz no mundo, gera uma intenção. A intenção vem de dentro. Há um ato de intenção, ou seja, aquilo que você quer passar para aquela pessoa, na forma que você trabalha. Aqui, por exemplo, às vezes a gente trabalha com administração. O que é que você quer intencionar para aquele trabalho que você está fazendo? Claro, eu não entendo muito de tecnicamente da profissão administração. Mas o que eu sei de administração é organização. Ponto. Claro que existem outras coisas, mas o que eu sei de administração, que é o que eu uso de administração no meu dia a dia, é organização. Então a intenção que um administrador quer passar é uma organização. Ele vai administrar todo aquele contexto que ele foi pago ou está trabalhando naquilo para organizar, administrar, controlar todo aquele fluxo de processo que ele tem. E ele vai gerar aquela intenção de organização, de fluxo, do que ele quer gerar. Então, na vida, no empreendedorismo, é muito importante você ter intenção. Qual é a sua intenção em empreender você? O que é que você imagina?
Então, Davi, a minha intenção em empreender a mim mesmo é fazer com que eu abra uma empresa de sucesso, ou eu ganhe uma posição profissional, ou eu seja gerente de projeto, ou eu seja o melhor programador do Brasil. Essa é a intenção que você quer passar. Em se autodesenvolver, em fazer curso, em estudar, em criar projeto, em ensinar. Então, essa é a intenção que você quer gerar nas pessoas a partir daquilo que você faz. Então, é isso que empreender com propósito significa. É você gerar intenção, imaginar e querer gerar intenção para outras pessoas. E isso impactar as pessoas, e impacta de uma forma que você não imagina. Porque a gente pode fazer isso aqui, mas o impacto que isso gera é assim, enorme. Para a sociedade, para você, para as pessoas ao seu redor. E também financeiro, né? Financeiro, administrativo, até gestão de pessoas. Isso gera um impacto. Porque quando você conhece a si mesmo, você sabe aquilo que você faz. Então, impacta muito até as vagas de emprego que você vai. Porque às vezes você é uma pessoa que é muito boa para trabalhar no mercado de trabalho, e aí você tem soft skills, você tem habilidades necessárias que eles imaginam, e talvez aquela vaga que as pessoas acham que é muito boa para você não é. Então, porque é o que eu sempre digo, isso é uma coisa importante. Eu sempre digo nessa questão de mercado de trabalho. Já passei também por muitas empresas que eu trabalhei, e eu posso dizer assim um pouquinho, pelo conhecimento que eu tenho, que uma pessoa, ela me disse uma coisa assim que eu achei maravilhoso. Eu fiz uma entrevista uma vez, e uma mulher, a gerente lá, eu não sabia que ela era gerente, mas ela era muito legal, eu adorava conversar com ela. Na entrevista, eu tava conversando super com ela, eu achei que era a mulher do RH. Achava que era a mulher do RH, e não era, mas só me descobri depois disso. Eu conversando super com ela lá. Ai, não, ela, por que você gosta de ler, de escrever, não sei o que, porque eu sempre gostei muito de escrever e ler. E aí, lá tinha que fazer uma redaçãozinha sobre algumas coisas. E eu escrevi, né? Quem gosta de escrever, quando começa a escrever, não quer parar mais de escrever, né? Então, aí eu comecei a escrever. Escrevi. Aí ela queria entender mais um pouco do texto, e eu escrevi, né? Aí eu fui explicar para ela o que foi que eu escrevi. Aí a gente começou a conversar aleatoriamente. E aí, papo vai, papo vem, isso deu um tempo aí. Eu não tava nem com expectativa dessa entrevista, pra ser sincero, que eu não tava nem querendo ir. Mas eu fui. Aí, tinha a outra fase, né? E eu fui. Fui chamado pra segunda fase, depois de uns 2 dias. Aí eu fui. Quando chegou lá, eu descobri que essa mulher era gerente, né? Não sabia. E uma coisa que eu aprendi na minha vida foi com essa entrevista. É que quando você não gosta da entrevista, não vá embora e deixe a entrevista lá. Sem ninguém saber o que aconteceu com você. Eu fiz isso. Faz muitos anos isso. Muitos anos. Não me arrependo do que aconteceu. Porque foi um aprendizado muito importante para minha vida. Isso que aconteceu. Foi um aprendizado assim, muito importante. E eu liguei pra ela pra avisar que eu não ia mais, né? Porque teve um almoço lá e depois de um tempo eu liguei pra ela. Aí ela me disse uma coisa assim, que eu nunca mais esqueço da minha vida. E eu tenho pra minha vida assim, o tempo todo. Se isso for de ajuda pra vocês, tenho pra vocês. Porque realmente isso é muito importante. Ela disse assim, uma vaga de emprego, não só a gente está ali avaliando, como você também está avaliando a empresa.
Porque o profissional ele tem que estar confortável com o que aquela vaga vai mostrar para ele, ou com o que ele vai trabalhar, ou com a ambientação. Isso é muito importante para você se sentir bem com o trabalho que você faz. E ela disse assim: não tem problema você ter ligado para desistir da entrevista. Eu super entendo. Assim, boa sorte na sua vida. E foi ótima a conversa que a gente teve. Aí eu falei pra ela, eu também gostei bastante da conversa que a gente teve. Assim, não é o que eu não gostei, não é que eu não estava confortável com isso. Eu disse assim, não é que eu não estava confortável. É que os requisitos da vaga que foram mostrados na segunda fase não condizem com o que eu estou buscando. E ela falou, tá tudo bem em relação a isso. Os candidatos, muitas vezes, eles não sabem que eles estão também avaliando a empresa para a qual eles querem trabalhar. Porque é um profissional que tem um conhecimento e que está buscando uma oportunidade de crescer. Então, a empresa vai contratar alguém que tem experiência ou que tem qualificações para fazer aquele trabalho. Mas você também tem que estar bem para fazer aquilo. Então, foi uma conversa que eu tive com ela, com essa gerente, que eu não esqueço nunca mais na minha vida, porque realmente impactou a minha vida naquele momento. E claro, né? A gente vive de erros e acertos, a gente erra e a gente acerta. A gente... É isso mesmo, a vida é assim. A gente erra e acerta, a gente tem que errar para aprender. E às vezes a gente acerta e aprende também. Então, foi um erro e que eu aprendi com esse erro. Então, nunca mais eu fiz isso. Porque eu entendi. Então trazer essa questão da intenção é muito importante. Porque isso ajuda muito a gente a se conectar com o nosso propósito. Ao nosso eu. Nosso eu superior, né? O eu da nossa essência. De dizer assim, é isso que eu quero fazer para minha vida. Muitas vezes a gente não sabe, porque a gente gosta de muitas coisas. A gente gosta de muitas coisas. A gente, ai meu Deus, eu gosto de muitas coisas. Eu sei fazer um monte de coisa. Eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu sou assim também. Então o meu foi no erro e acerto. O meu foi no erro e acerto mesmo. Foi assim. Eu tive que fazer assim porque eu não sabia outra forma de fazer isso. Então eu tive que fazer uma lista do... eu gosto disso, eu não gosto disso. Isso aqui é viável para trabalhar, isso aqui não é. E tudo, não sei o que. E eu fui testando. Claro, nem sempre a gente tem essa opção de testar. A gente tem que escolher uma profissão e trabalhar porque a gente não tem essas condições. No meu caso, por muitos anos foi assim. Mas eu tive a oportunidade de tirar um tempo para testar outras coisas também. E eu me encontrei. Nesse momento, na escrita, né? E criar textos para mim é a mesma coisa de um cozinheiro cozinhar, a mesma coisa de um médico curar. Criar textos, ele traz essa emoção para mim e também faz com que eu queira mostrar a minha intenção na minha escrita. Por muitas vezes eu estou escrevendo, nem muita coisa, sabe? Eu quero escrever um texto aleatório, esses dias eu estava escrevendo veio um título para mim na minha cabeça. Eu queria escrever sobre ventos rasantes. Eu imaginava a imagem que vinha na minha cabeça. A imagem vinha na minha cabeça, mas a escrita eu queria falar sobre outra coisa. E aí, o título tinha que ser esse. E eu comecei a escrever. Tecnicamente eu comecei a digitar, né? Porque foi no computador, eu tava mexendo no computador e eu tive essa ideia. Aí eu fui digitar, né? Mas de vez em quando eu escrevo assim,
escrevo no caderno, porque eu gosto muito, que isso dá muita coisa legal para você fazer. Mas aí, nesse caso, foi no computador mesmo. E aí, eu comecei a escrever. Escrever. E quando eu vi, foi só um texto de uma página. Mas foi uma emoção que eu comecei a sentir, eu estava sentindo que queria passar, que era uma coisa pessoal, uma intenção de passar isso. Era a intenção de passar aquilo que eu queria trazer naquele texto. E é muito interessante isso, né? Mas é legal mesmo, é interessantíssimo. Quando você para pensar que tudo que você faz, seja qualquer profissão, é intenção. Você está com intenção de curar as pessoas. Tipo, o médico, ele tem a intenção de curar as pessoas. E, claro, existem outros propósitos, né? Existe médico que a intenção dele não é curar a pessoa. É realizar pesquisas para que outras pessoas curem as pessoas. Tem também isso. E é muito importante que eu falo sempre que é muito importante, porque assim, para mim é importante, sabe? Então eu gostaria de pontuar que é importante para mim, mas que não é como se fosse algo que para você seja inteiramente importante, mas para mim é importante. Então por isso que eu falo importante. É como se fosse uma conversa mesmo. E a gente, nós seres humanos, temos que buscar esse propósito, sabe? De trazer uma intenção que a gente se sinta bem. Porque às vezes a intenção que a gente quer se sentir bem, por exemplo, a intenção que eu quero fazer no meu trabalho é fazer com que as pessoas sintam o prazer de comer, de se deliciar com as misturas de texturas, de sabores que tem naquela minha comida. Ou a intenção que uma empresa de cosméticos quer passar é que seu cliente se sinta belo, se sinta bem, se sinta com a pele hidratada, se sinta com a maquiagem polida, se sinta bela. Então, do mesmo jeito que tudo na vida, né? Tem um propósito, né? Você vai comer um cuscuz, por exemplo. Tem um propósito aquele cuscuz. Entendeu? Então, você vai comer. Aí vocês vão se perguntar qual é o propósito do cuscuz. Alimentar, né? Mas também tem outras questões, que tipo, existem vários tipos de cuscuz. Cuscuz paulista, cuscuz barroquino. Eu gosto de cozinha, mas não. Assim, eu gosto de cozinha, então por isso que eu gosto de falar, porque as profissões que mais têm essa intenção é cozinha, escrita, artes em geral, teatro, música, música em geral, né? Canto, instrumento e tal, enfim. Tem outra que eu esqueci. Que eu não tô lembrando agora. Mas que as artes, teatro, artes cênicas, novela, essa parte de arte em si, ela tem muito disso da intenção. Não que como eu falei, não que as outras profissões não tenham, tem. Mas se você parar para pensar, essas são as que têm mais intenção, mais emoção, no sentido de trazer experiências extrasensoriais. Porque quando você come uma comida assim que é deslumbrante, você sente coisas. Não que as outras pessoas não tenham, você também sente, é claro. Mas é trazer essas sensações. Então, era isso que eu gostaria de falar um pouco sobre isso. É porque eu falo muito mesmo, sabe? Então, assim, eu nem imaginava que ia durar tanto. Sério, quase 30 minutos de vídeo. E que a qualidade não tá boa, eu sei. Tá refletindo a tela no meu óculos, tá refletindo. Eu tô com cara de doido.
Eu tô. É porque eu não tenho nenhum tipo de equipamento em relação a isso. Nada. Porque esse é o meu primeiro vídeo. E é a primeira vez que eu faço um vídeo. E que eu gostei muito de fazer o vídeo. Porque deu bastante assunto para conversar. E que a reflexão desse vídeo é: você está intencionando naquilo que você escolheu na sua vida, para trabalho, para amor, qualquer área da sua vida, os seus verdadeiros sentimentos, ou você só está utilizando a sua persona a partir das experiências que você tem para gerar uma intenção que não é a sua verdadeira, mas que é uma intenção de experiências que você tem na sua vida e que você acha que é seu propósito. Ficou confuso, né? Mas o que eu quero dizer é que aquilo que você quer transpassar de intenção na sua profissão, na sua vida, na sua fala, no seu âmbito de expressão, é aquilo que você ama, que você quer fazer, que você quer, que está ligado com o seu propósito, objetivo, meta, cenário que você quer, solução de problema, causas ambientais, qualquer coisa. É aquilo que tá. Se sim, você está empreendendo. E se não, você também está empreendendo. Então, empreender, fica aí a reflexão. Todo mundo faz. Agora, tem que ter muita coragem. Muita coragem. Muita coragem. E o que eu posso dizer para vocês é: estudem sobre empreendedorismo. Estudem sobre a área de conhecimentos que vocês querem trabalhar. Estudem e façam aquilo que vocês amam. Porque assim, isso vai trazer algo para vocês que uma realização, é uma realização muito grande para você. Independente de dinheiro. Isso que eu tô falando, é independente de dinheiro. Porque realização é realização pessoal. Você tá feliz. Desculpa. Uma rua. Você tá feliz com aquilo que você faz. Entendeu? Claro, né? Sempre procurando evoluir e trazendo essas questões assim que você gosta. E aí é isso. É isso que eu queria falar. Sei que falei demais. E que com o tempo eu vou falar mais assuntos. Provavelmente o próximo vídeo que eu vou fazer também vou trazer o tema do empreendedorismo, mas eu quero trazer um empreendedorismo de uma forma diferente.